Senhor. Obrigado porque Tu nos deu o dom da vida, Senhor. Senhor, muitas pessoas não acordaram hoje, Senhor, mas nós acordamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos salvado, nos libertado de todos os nossos pecados, Pai, ter nos feito nova criatura, Pai. Graças eu te dou, Senhor, pela Tua misericórdia. Pai, obrigado. Eu te louvo e te exalto pela vida dos meus irmãos, aqueles que ainda vão chegar. Continua abençoando, Pai, aqueles que não têm ânimo, Senhor, para vir para a escola dominical. Senhor, desperta-os, acorda-os, Pai, porque nós sabemos que o tempo é mau, Pai. Os dias são difíceis, mas a Tua graça está sobre nós. Então nos dê sabedoria, Senhor, nesse dia, nos dê discernimento, nos dê entendimento, Senhor, da Tua palavra. Fala conosco, Pai, nesse dia. Assim eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje é a última aula desse trimestre. Vamos estudar sobre Filemão. Essa carta tem sido uma carta abençoada. Hoje na lição ou estudo de número 13, na página de 77. O título da nossa lição diz: O poder transformador do perdão. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, na página de número 77, lição de número 13, Filemão, capítulo 1. Nessa manhã eu quero passar para os irmãos que durante essa semana passei estudando essa carta. Confesso que aprendi muitas coisas e o que eu aprendi eu quero passar para a igreja, para os irmãos. É uma semana abençoada. Confesso que eu só li essa carta, mas tem uma diferença muito grande, irmãos, de ler e de estudar. Quando a gente começa a estudar a Bíblia é maravilhoso. Tem diferença de somente ler algo ou estudar algo. E a palavra de Deus, ela foi feita para estar estudando. E a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Vamos entender a profundidade dessa carta. Muitos passam por essa carta, não entendem o significado tão belo que essa carta é para nós, para a igreja. Por que Paulo escreveu essa carta para esse homem, Filemão? Então eu quero passar nessa manhã, nessa escola dominical. Então, quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, reconhecer o perdão como fundamento para a restauração de relacionamento. Segundo, identificar a igualdade espiritual que o Evangelho estabelece entre as pessoas. Terceiro, praticar, aleluia, a intercessão e a mediação de conflitos no corpo de Cristo, glória. Então esse é o objetivo dessa lição. Como eu falei, é a última lição desse trimestre. 3 meses aí nós estudamos essa carta. Estudamos primeiro e segundo a Timóteo. Que carta, né, irmãos? Os irmãos que vieram na escola dominical. Que estudo maravilhoso que nós tivemos aqui, de primeira e segunda Timóteo. E Tito, que finalizamos na aula passada com o irmão Geantes. Foi uma aula abençoada, que é conhecida como carta pastoral. Hoje nós não vamos ler uma carta pastoral, nós vamos ler uma carta pessoal, pastor. É uma das cartas mais pessoais de Paulo. Então Paulo escreve várias cartas, eu vou falar um pouco aqui, mas uma em especial que é pessoal para Filemão. Então a primeira aula, irmãos, foi lá no dia 12/4. E hoje, dia 28/6, vai ser a última aula. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, vai ser a última aula desse trimestre. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, olha curiosidades que nós vamos ter aqui. Paulo escreveu 13 cartas, irmãos. 13 cartas.
quase a metade do Novo Testamento. Olha a importância do apóstolo Paulo. Então ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, no total de 27. Aleluia! E somente quatro dessas 13 cartas foram direcionadas para pessoas. Que acabamos de falar aqui. Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Então dessas 13 cartas, 4 foram direcionadas para pessoas. Filemão é a carta mais curta. Porém, é uma das mais profundas, irmãos. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Se você perguntar para os cristãos, às vezes de 30 anos, falar que, você já leu o Filemão? Ele vai achar que você está falando de carne. Filé mignon. Não, irmãos, tem um livro na Bíblia com o nome de Filemão. Não é filé mignon, é Filemão. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então essa carta é uma das mais pessoais do apóstolo Paulo. Aleluia. O grande Saulo. A palavra significado de Saulo é grande, irmãos. Que se transformou em pequeno Paulo. Paulo, o significado do nome de Paulo é pequeno. Aleluia. Paulo, que foi um dos grandes fariseus, ele se rebaixa agora para se tornar um servo de Cristo. Aleluia. Um escravo de Cristo. Aleluia. E ele escreve essa carta, uma das mais pessoais dele, para Filemão. Então essa carta, irmãos, ela apresenta 3 personagens principais. Quais são eles? O remetente, quem é? Que nós acabamos de falar? É o apóstolo Paulo. O destinatário, remetente, aquele que remete, aquele que envia, apóstolo Paulo. Destinatário, é aquele que recebe a carta. Quem é? Filemão. E o terceiro personagem, aleluia, que nós vamos abordar esse rapaz aqui hoje, que é o assunto da carta, é o fugitivo Onésimo. Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, quem foi Filemão? Quem foi esse homem? Os irmãos sabem o significado desse nome? Alguém sabe? Filemão? Ninguém lembra? Vamos passar então. Olha lá, Filemão. Olha que interessante. Eu quero que os irmãos gravem o significado do nome desse homem, que é amoroso. Filemão é um nome de origem grega que significa amoroso, afeiçoado e amável. Esse é o significado de Filemão. Lá na frente você vai entender isso aí. Filemão foi um cristão rico e influente de Colossos, líder da igreja que se reunia em sua casa. Aleluia, ele era um homem rico, irmãos. Rico também se converte, irmãos. Rico também vai para o céu. Aleluia. O evangelho não é só para miseráveis como nós, também é para os doutores, os reis. O evangelho alcança qualquer classe social. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Ele era conhecido por seu amor. Olha esse homem, irmãos. Filemão. Ele era conhecido por seu amor, pela sua fé e pela sua hospitalidade. Esse era Filemão. Olha os adjetivos aqui associados a esse homem. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Agora na sua revista aí, Texto Áureo, vamos ler junto, todos no 3. Na sua revista aí, na página de número 77, o Texto Áureo. Os irmãos estão com a revista? Amém? No 3. Ou tá aqui no telão, tá? Se os irmãos enxergar aqui, por causa do sol, não sei. Então no 3. 1, 2, 3. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Filemão 1:10. Aleluia, irmãos. Olha isso. Texto áureo. Leitura bíblica com todos agora. Vamos fazer uma leitura alternada. É somente 25 versículos, irmãos. Esse capítulo. É um capítulo apenas, somente 25 versículos. Então eu vou começar lendo aqui, depois o pastor, antes, assim por diante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então diz assim: eu,
Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo a Filemão, nosso amado colaborador. 2. E a irmã Áfia e a Arca, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Eu aqui dormindo. Graça e paz e vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, fazendo sempre memória de ti, em minhas orações. Porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos. Em nós. Tive grande gozo e consolação no teu amor. Coloquei por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Esse foi o 7, né? 8. Por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo. 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e, agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. O qual em outro tempo foi inútil, mas agora é útil a ti e a mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele quer dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, Pai, em lugar de servir Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. 15. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com a maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se em algo te prejudicou ou te der, lança-o em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu recebo de ti, do Senhor, este benefício. Reanima-me o coração dele. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que 22. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos. Uma leitura bem rápida, um capítulo apenas. Nós estamos nesse tempo que não lemos, né?
só assistimos, ouvimos, a importância de estar lendo para gravar na nossa cabeça. Recapitulando então os objetivos dessa lição. Reconhecer o perdão como fundamento para a restauração de relacionamentos, identificar a igualdade espiritual que o Evangelho estabelece entre as pessoas e praticar a intercessão e a mediação de conflitos do corpo de Cristo. Verdade prática. Vamos lá no 3 mais uma vez? 1, 2, 3. O Evangelho de Cristo transforma pessoas, restaura relacionamentos e promove reconciliação por meio do amor e do perdão. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos aqui transformados. Creio que tem um povo aqui que foi transformado pela graça de Cristo. Amém? Glória a Deus. O louvado seja o nome do Senhor. Introdução. Essa epístola a Filemão, escrita entre 60 e 61 depois de Cristo, da prisão em Roma, é uma das cartas mais pessoais, como já falamos. Diferente das outras epístolas pastorais, aqui o apóstolo trata de um caso concreto de reconciliação entre irmãos. O pano de fundo envolve um escravo fugitivo, Onésimo, que se converteu após encontrar-se com Paulo na prisão, e seu senhor, Filemão, um cristão generoso e ativo em sua igreja local. Mais do que resolver uma disputa, Paulo demonstra como o evangelho transforma relações humanas e que o perdão cristão vai além da justiça legal ou social, alcançando o nível do amor, da misericórdia e da restauração. Uma obra-prima de intercessão e reconciliação, onde Paulo age como mediador, assim como Cristo agiu entre Deus e os homens. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, esse é o pano de fundo. Eu vou dar mais conteúdo um pouco mais para frente. Então, a gente vai passando. Cultive bons relacionamentos. Aleluia. Você, irmão, você que está aqui, você tem bons relacionamentos com o corpo de Cristo? Ou você ainda guarda uma mágoa? Ah, aquele irmão me ofendeu. Nós não somos que nem um ímpio, irmãos. Nós fomos chamados para ser transformado, ser pessoas diferentes, manifestar a graça de Cristo. Quantas pessoas estão doentes aí porque não perdoou, né? Não liberou perdão. Então, nós temos cultivado bons relacionamentos no nosso meio. Então, nós vamos falar aqui desse Filemão e Paulo. Olha a comunhão que Paulo tinha com esse Filemão. É uma das cartas também que nós não vê, né, Jantos? Acho que a única pessoa que eu vi pregar sobre essa carta foi o Jantos, faz um bom tempo atrás. Mas porque muitos nem valorizam, irmãos. Mas quando, como eu falei no começo, quando você começa a estudar essa carta e ver o quão profundo que ela é a respeito do perdão, a respeito de restaurar relacionamentos no corpo de Cristo, você vai ver a diferença. Esse Onésimo também, nós vamos falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Então, lê para mim, Adna, fazendo favor. Primeiro, a comunhão com Filemão e sua família. Mesmo ao tratar de uma questão, Paulo inicia a carta valorizando o relacionamento e edificando o outro. O apóstolo não oferece seu pedido, antes constrói pontos de comunhão. O modo como os relacionamentos com a fé determina a eficácia do nosso testemunho e da nossa influência espiritual. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, a irmã Áfia e a Arque, nosso companheiro de luta. Paulo se apresenta não como apóstolo com autoridade, mas como prisioneiro zelando pela causa do Evangelho. Ele, por Timóteo, seu fiel cooperador, dirige-se a Filemão, chamado de colaborador. A comunhão no trabalho cristão é destacada logo no início. Além dele, menciona-se Áfia, possivelmente esposa de
também saúda a igreja que está em sua casa, revelando que existe a liderança espiritual local. Isso reforça o peso da sua resposta ao peso de Paulo. Como ele deveria dar exemplo de perdão e reconciliação. A introdução revela que relações saudáveis fortalecem o corpo de Cristo. Cada casa cristã deve se tornar um ponto de irradiação do Evangelho. A exemplo dos grupos ou células. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã. Olha lá, irmãos. Olha que profundo isso aqui. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O interessante é que Paulo, ele não se apresenta como apóstolo. Que algumas cartas, ele vai se apresentar como apóstolo. Então, algumas cartas ele vai se apresentar como apóstolo, como Gálatas mesmo. Eu, apóstolo de Cristo. Porque ele tinha que defender o seu apostolado. Algumas cartas ele apresenta como apóstolo. Aqui não, porque é uma carta pessoal. É uma carta pessoal para o irmão na fé, que é Filemão. Então aqui ele vai se apresentar como prisioneiro de Cristo Jesus. Ele é um prisioneiro de Cristo, mostrando para Filemão que ele está preso por causa de Cristo. Aleluia. Então Paulo não se apresenta como apóstolo, mas apóstolo com autoridade, mas como prisioneiro de Cristo Jesus, apelando pela causa do Evangelho. Ele inclui Timóteo, seu fiel cooperador, e dirige-se a Filemão, chamando de amado colaborador. Glória a Deus, irmãos. Filemão era esse irmão. Aleluia. Então, essa era a comunhão de Paulo com Filemão e sua família. Eu vou falar mais um pouco sobre esse Filemão um pouquinho mais para frente, para os irmãos entender como que era esse irmão. Amém, irmãos? Então, hoje em dia, nós estamos num dia que as pessoas chegam aqui, nas igrejas, a maioria, ela começa a dar o currículo dela. Doutor em divindade, fiz pós, nada contra, nós devemos estudar, tá, irmãos? Não estou falando contra o estudo, mas ela coloca o currículo dela. Paulo não faz isso. Paulo, ele se declara servo, um prisioneiro de Cristo. Então, ou às vezes é a falsa humildade, né? A pessoa começa a falar, eu fiz isso, eu estudei em Harvard, começa a dar, mas eu sou um simples servo de Cristo. Isso aí é uma falsa humildade, irmãos. Nós não precisamos usar o nosso currículo para nos apresentar. Somente somos servos de Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo aqui, ó, ele era um prisioneiro de Cristo. Não porque fez algo errado, mas é porque estava anunciando a Jesus Cristo. Estava pregando o Evangelho. Por isso que ele foi preso. Aleluia. 2. Comece valorizando as virtudes. Douglas, né? Lê para nós, fazendo favor, Douglas. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Antes de qualquer exortação, Paulo reconhece as qualidades de Filemão. Ele começa agradecendo a Deus por sua vida e orando com constância por ele. Essa atitude revela que relacionamentos saudáveis são construídos com intercessão e gratidão. Não com exigências, Paulo mostra que, mesmo em assuntos delicados, o cristão deve começar por valorizar o que vem de bom no outro. Destaca-se o amor e a fé que Filemão demonstra tanto para com Cristo quanto com os irmãos. A fé torna o crente firme. O amor o torna acessível. Paulo reconhece essas qualidades como base para fazer
fazer seu pedido futuro, antes de desafiar Filemão e perdoar. Ele lembra que a graça já atua em sua vida. Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Aqui Paulo começa a valorizar as virtudes de Filemão, irmãos. Aleluia. Ele começa a elogiá-lo. Começa a levantar o que tem de bom na vida de Filemão, antes de ele trazer ali o assunto em si. Só que a gente vê que Paulo era sincero. Ele não falou aquilo ali apenas por falar, eu vou só para agradar Filemão. Não, aquilo ali eram as virtudes daquele homem mesmo, irmãos. Era um elogio sincero. Falar, seu amor, a sua fé e a sua hospitalidade. Paulo levanta essas virtudes de Filemão. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, antes de ele corrigir, antes de ele mandar uma carta pedindo alguma coisa a Filemão, ele começa elogiando as suas virtudes. Também mostra para nós como nós devemos também agir com sabedoria. Amém, irmãos? 3. Alegria com o êxito dos outros. Aqui também pega muito, né? Nós devemos se alegrar com as bênçãos dos irmãos, não somente com as nossas, né? Amor, lê pra gente, fazendo favor. Paulo expressa alegria e consolo ao saber que Filemão era alguém que reanimava os irmãos. Seu nome era associado ao encorajamento. A palavra usada para reanimado também pode ser traduzida como refrescado. Uma bela metáfora que mostra como alguns cristãos aliviam o fardo alheio com sua presença e serviço. Esse reconhecimento mostra que o perdão é mais fácil de ser vivido por quem já cultiva um coração generoso e se alegra com as vitórias dos outros. O apelo de Paulo parte de uma base relacional construída com amor, fé e bom testemunho. Essa estratégia é um grande ensino para todos nós. Grandes mudanças começam com relacionamentos bem nutridos na fé. Aleluia, glória a Deus. Olha isso, irmãos. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aleluia, por intermédio de Filemão. Esse reconhecimento mostra que o perdão é mais fácil de ser vivido por quem já cultiva um coração generoso. Como que é bom, né, irmãos? Trabalhar com pessoas gratas, né? Generosas, não com pessoas rancorosas. É difícil, irmãos. Pessoas que guardam mágoa. Pessoa, ela é de dura cerviz. Não era o caso desse Filemão, que já cultiva um coração generoso e se alegra com as vitórias dos outros. Nós, irmãos, nós que estamos aqui nessa manhã, nós temos se alegrado com a vitória dos nossos irmãos? Ou nós temos inveja? Ou nós queremos derrubá-los? Eu falo no contexto de igreja, tá, irmãos? Não é o mundo lá fora, não. Estou falando no contexto de igreja. Não vejo a hora do irmão pisar no tomate para mim poder puxar o tapete dele. Infelizmente isso tem, irmãos. Olha os escândalos no Brasil das igrejas. Igreja grande. Então nós devemos se alegrar com a vitória dos nossos irmãos. O apelo de Paulo parte de uma base relacional construída com amor, fé e bom testemunho. Anda junto, irmãos. As minhas palavras têm que andar junto com o meu testemunho. Não adianta eu gosto muito de usar a questão da profissão, né? Fazer uma analogia com profissão. Não adianta eu falar que eu sou mecânico ou eu sou formado em tal área, sendo que eu não pratico. Eu fiz os cursos técnicos de manutenções de equipamentos, porém, quando eu vou para a prática, eu não sei consertá-lo.
Porque eu só fiquei na teoria, mas não coloquei em prática. Não adianta nada, irmãos. A teoria e a prática tem que andar junto, é o bom testemunho. O que eu falo tem que estar de acordo com a minha vida. Então essa estratégia é um grande ensino para todos nós. Grandes mudanças começam com relacionamentos bem nutridos pela fé. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque nós temos um grupo aqui que já está um bom tempo junto. Obreiros mesmo, né? Está um bom tempo junto. Tem as suas modo de pensar diferente, porém, na hora que se une para o reino de Deus, as coisas avançam. Por quê? Porque estão unidos. Aleluia. O corpo de obreiro já tem mais de uns 10 anos junto. Glória a Deus. Então, tem igreja que não é assim, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu acelerei um pouco aqui o primeiro tópico, porque no segundo tópico eu vou gastar mais tempo aqui. Amém? O segundo tópico diz assim: pedido em nome do amor. Aleluia. Pedido em nome. Agora, depois de Paulo falar sobre a comunhão de Filemão e sua família, começar a valorizar as virtudes de Filemão e depois se alegrar com Filemão, agora ele vai falar, ele vai trazer o seu pedido a Filemão. Ele começa a carta ali elogiando Filemão e tal, só que agora ele vai entrar no assunto. É isso aqui, ó. Depois de elogiar Filemão, Paulo apresenta seu pedido. Então Paulo já não escreve a carta pedindo. Tem todo um processo primeiro. Para depois agora sim, ele vai trazer o seu pedido. No entanto, ele não utiliza a sua autoridade apostólica de forma autoritária. Ele escolhe o caminho do amor. É diferente, irmãos. Paulo poderia, não poderia? Não, é porque eu sou apóstolo de Jesus. Faz isso, Filemão. Paulo poderia usar isso, Jean, mas ele não usa dessa forma autoritária. Ele prefere o caminho do amor. Glórias é o nome santo do Senhor Jesus. Prefere a autoridade, né? Porque tem uma diferença muito grande de ter autoridade de ser autoritário. Porque muita gente é autoritário. Ele quer viver as coisas na base da força, do poder, do poder que ele exerce. Então, ele é autoritário. Mas a autoridade é algo que vem de humildade e de amor. Aleluia, glória a Deus. Jesus não tinha autoridade? Mas como que ele exerceu essa autoridade, né, irmãos? Aleluia, é diferente. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Eu não preciso oprimir as pessoas para ela me obedecer. Jesus oprimia as pessoas para obedecer? Não, quem quiser. Tem até uma passagem muito interessante que é lá do filho de Davi, né, que os servos ensinam a ele, diz, olha, seja servo desse povo e esse povo te servirá para sempre. Mas se você exercer autoritarismo em cima desse povo aí, o reino vai dividir. E ele não aceitou, né, o conselho dos mais velhos, que deu um conselho para ele ser servo para que o povo servisse ele. Não, ele seguiu o conselho Dos mais novos. dos jovens e disse para ele, não faça isso, porque isso aí é um sinal de fraqueza. Então, se o seu pai foi duro com esse povo, seja muito mais duro com esse povo, porque aí eles vão te obedecer. Então aí ele seguiu o conselho do jovem. Aconteceu que os velhos, né, falou para ele, se você exercer autoridade, ser autoritário com esse povo, exigir demais, esse reino vai dividir. E foi o que aconteceu, o reino se dividiu, porque ele não quis ouvir, não quis entrar pelo caminho da humildade, esse caminho aí atual está sendo ensinado. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. E agora, quem foi esse cara aqui? Onésimo. Os irmãos sabem o significado de Onésimo? Nós acabamos de ler
na Bíblia, mas alguém sabe o significado de Onésimo? Útil, esse é o significado dele. Ele era um escravo fugitivo de Filemão, que morava em Colossos. Segundo alguns estudiosos, irmãos, olha esse homem aqui. Segundo alguns estudiosos, ele teria subtraído bens ou dinheiro de Filemão antes da fuga, lá no verso 18, quando Paulo vai falar que se ele deve alguma coisa, coloca na minha conta. Então, segundo aos estudiosos, subtraído aqui é um eufemismo, irmãos, de roubar. Então, ele roubou Filemão. Então, segundo alguns estudiosos, diz que esse Onésimo, antes da fuga, antes de ele fugir, ele rouba algumas bens, não sabe direito se foi bens, alguma coisa de Filemão, só para os irmãos entender quem era Onésimo, como ele era antes disso. Ele fugiu de Colossos para Roma. Agora ele estava na cidade de Colossos, fugiu para Roma. Mas olha que interessante, eu quero que os irmãos analisem a soberania divina do Senhor. Eu amo a palavra por causa disso, irmãos. Onésimo estava na casa de Filemão, não era convertido. Ele foge com o pertence de Filemão, chega agora em Roma. Só que o que acontece lá em Roma, irmãos? O que vai acontecer lá em Roma? Ele vai encontrar o Senhor. Aleluia. Onésimo vai encontrar o Senhor. Mas antes de ele encontrar o Senhor, ele encontra quem? Deus faz essas coisas, irmãos. Onésimo é preso em Roma. E quem ele encontra lá em Roma, irmãos? O apóstolo Paulo. Aleluia. Ele é preso com o apóstolo Paulo. Olha lá. Ele vai para Roma e ele é preso e ele encontra apóstolo Paulo na prisão. E o que Paulo faz agora? Paulo começa a pregar para Onésimo. Começa a anunciar o evangelho. E Onésimo se converte, irmãos. Pela, entre aspas, tá? Infelicidade de Filemão, Onésimo se converte. Agora Onésimo é um irmão. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Olha que interessante. Lá em Colossenses, capítulo 4, não tem capítulo 7, no capítulo 4, do verso 7 ao 9, olha que interessante. Se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia aí, Colossenses, capítulo 4, do 7 ao 9, vai dizer assim, ó. Tíquico, irmão amado e colaborador fiel que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenho passado. Eu envio a vocês exatamente como propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Envio também, olha aqui, quem está aqui, irmãos? Quem que é esse cara aqui, ó? Onésimo. Irmão, que, irmãos? Fiel e amado. Irmãos, fiel e amado, que é um de vocês, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Ele quem? Onésimo e Tíquico lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui, aleluia. Por quê? Porque Paulo vai falar, agora você se converteu, mas tem uma coisa para resolver aí, você vai ter que voltar lá para o seu Senhor. Você vai ter que voltar lá, mas isso a gente vai falar. Então, olha que interessante, porque essa carta de Colossenses, irmãos, quem levou essa carta a Colossos foi esse camarada aqui, Onésimo e Tíquico. Alguém sabia disso? Foi esse camarada, foi Tíquico e Onésimo que levou essa carta a Colossenses. Aí ele levou duas cartas, essa para a igreja de Colossos e levou também a própria Paulo falando a Filemão. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, olha que profundo, irmãos. A autoridade apostólica exercida em amor.
Aleluia. Então, ele, em vez de usar a sua autoridade, como nós já falamos aqui, ele usa o amor. É diferente, irmãos. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Olha isso. Paulo poderia usar isso aqui, mas não. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Filemão 1, 8, versículo 8, versículo 9. Eu até marquei aqui uma informação importante para nós. Essa carta aqui é uma das 4 cartas da prisão que Paulo escreve dentro da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. É chamado de uma carta da prisão, que ele escreve dentro de uma prisão. Por isso que ele fala, eu, até agora, prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro de Cristo Jesus. Aleluia, glórias ao nome santo. Lê para nós, ô Jean, fazendo favor, esse primeiro subtópico aí do tópico 2. Autoridade apostólica exercida em amor. Paulo reconhece que tem liberdade em Cristo para ordenar, mas opta por rogar por amor. Essa escolha revela o espírito do Evangelho, que age com graça e não com imposição. Ele se apresenta como velho e prisioneiro, não por pena, mas como quem compartilha da fragilidade e do sofrimento que acompanham o ministério cristão. Ao invés de pressionar, ele confia no coração de Filemão. A decisão de apelar ao amor reforça a maturidade espiritual de Paulo e eleva a expectativa quanto à resposta de Filemão. Quando líderes cristãos escolhem a via do amor e da persuasão, refletem o caráter de Cristo, o supremo intercessor. Essa abordagem amorosa ensina que relacionamentos feridos se restauram melhor quando o amor é a base da reconciliação. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Olha isso, irmãos. A decisão de apelar ao amor reforça a maturidade espiritual de Paulo e eleva a expectativa quanto à resposta de Filemão. Quando líderes cristãos escolhem a via do amor e da persuasão, reflete o caráter de Cristo, o supremo intercessor. Essa abordagem amorosa ensina que relacionamentos feridos se restauram melhor quando o amor é a base da reconciliação. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Ô, Brai, vai ali para mim, fazendo favor, só dá um clique ali na tela do notebook ali, porque não está mudando aqui. Fazendo favor, só para mim mudar aqui a tela. Não mudou. Muda para mim, fazendo favor, então. Isso, beleza. Segundo subtópico aí, Onésimo. Ai, agora tá mudando. Valeu, Brai, obrigado. Deus abençoe. Onésimo de inútil, irmãos, a útil. Ai, quantos de nós era inútil aqui? Aleluia! Eu era um inútil na mãos do Senhor, irmãos. E Deus transforma o inútil ao útil. Todos nós hoje somos útil para o Senhor. Glórias ao nome santo do Senhor. Pastor, pode ler para nós, fazendo favor? Onésimo de útil e inútil. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes de ser inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo intercede por Onésimo, usando a linguagem familiar, meu filho, e gerei entre algemas. Onésimo havia fugido, talvez prejudicando seu senhor, e era considerado inútil. Mas agora, regenerado pela fé, tornou-se útil. O próprio nome Onésimo significa útil. Paulo usa um jogo de palavras para mostrar que, em Cristo, até passado vergonhoso
pode ser transformado em instrumento de bênção. O apóstolo apresenta Onésimo como alguém que mudou profundamente. Antes era servo desleal, agora irmão fiel. Aleluia. E já era útil a Paulo no ministério e poderia sê-lo ainda mais junto a Filemão. Caso fosse aceito com perdão, a transformação de Onésimo não é apenas moral, mas espiritual e fruto direto do poder do Evangelho. Esse é o testemunho que Paulo quer ressaltar. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Lá em Romanos, primeiro capítulo, irmãos, vai dizer assim, que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, tanto como judeus como gentios. É o que aconteceu aqui, ó. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus, transforma inúteis em úteis. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor. É o que aconteceu aqui, ó. O apóstolo apresenta Onésimo como alguém que mudou profundamente. O que é isso aqui? Arrependimento. Arrependeu-se dos seus pecados, como nós. Se arrependemos do nosso pecado, tivemos uma transformação de vida e hoje vivemos para Cristo. Antes ele era servo desleal, agora é um irmão fiel. Glória a Deus. Isso é profundo, irmãos. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que fazia isso, não faz mais. Tem uma vida transformada pelo poder do Evangelho. As artimanhas humanas não conseguem fazer isso. Eu não tenho essa capacidade de entrar na sua mente e mudar seu modo de pensar. Mas o Evangelho tem, glória a Deus. Ele transforma. É isso que ele fez com Onésimo. Então ele era útil a Paulo. Agora, depois da conversão, agora ele é útil a Paulo no ministério. Poderia sê-lo ainda mais no futuro, ainda mais junto a Filemão, caso fosse aceito com perdão. A transformação de Onésimo não é apenas moral. Aqui que é profundo, irmãos, porque tem muito ímpio moralmente correto. O cara não faz coisas erradas. Mas não foi só apenas moral, foi espiritual, coração regenerado. Aleluia. E fruto direto do poder do Evangelho. Esse é o testemunho que Paulo ele quer ressaltar. Aleluia. Então esse é o significado do nome Onésimo, útil. Agora ele está sendo realmente usado com o significado do nome dele, ser útil no reino de Deus. Tanto se ele tivesse com o apóstolo Paulo, lá em Roma, como se ele tivesse com Filemão, lá em Colossos. Amém, irmãos? Entendido até aqui? Glória a Deus, podemos caminhar mais um pouco? Alguma dúvida? Todas dúvidas? Podemos caminhar? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Agora, de escravo a irmão amado em Cristo. Que profundo. Aleluia. Olha que coisa extraordinária. Está com a revista, Hebrai? Pega aí, fazendo um favor. Pode ler para nós, fazendo um favor. No 3. Sobre o tópico 3. De escravo irmão amado em Cristo. Pode ler. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Onésimo não retorna apenas como servo destituído, mas como irmão em Cristo. Paulo sugere que sua separação temporária pode ter sido parte da providência divina, para que agora fosse recebido para sempre. A expressão não como escravo, mas como irmão amado indica a nova identidade e dignidade que o Evangelho confere aos crentes. Essa transformação eleva o nível das relações humanas sob o senhorio de Cristo. A escravidão, ainda uma realidade cultural da época,
redesenha estruturas com base na graça. Aleluia! Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. De escravo a irmão amado. Agora ele ganha uma nova identidade, irmãos. Oh, aleluia! De pecador condenado para pecador restaurado, salvo pela graça em Cristo Jesus. O evangelho é transformador, irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, ele transforma pessoas que eram inúteis em uma pessoa útil. Agora, um que era escravo transforma em irmão. Glórias ao nome santo do Senhor. Essa transformação eleva o nível das relações humanas sobre o senhorio de Cristo. A escravidão ainda uma realidade cultural. Eu vou falar um pouco isso no próximo tópico, tá? Dessa escravidão aí. Porque hoje tem muitos querendo rasgar esse livro de Filemão. Eu vou entrar nisso aí, daqui. Tem líderes querendo rasgar esse livro do Filemão por causa disso aí. Mas era cultural daquela época. E relativizada pela comunhão cristã. Onésimo não perde sua posição legal. Onésimo não deixou de ser escravo, irmãos. Isso que é interessante. Ele não deixou de ser escravo. Mas ganha um novo status espiritual. Mas a alma dele foi transformada. Aleluia. Oh, glória. E lá na frente, não sei se eu vou comentar um pouco, mas eu vou falar agora. Que alguns estudiosos dizem que depois disso, Onésimo ele chega a ganhar sua liberdade através de Filemão. O Filemão ele liberta ele. Uns de escravo se tornaram livres. Olha isso aqui, irmão, isso aqui é profundo. Uns de escravos se tornaram livres. Outros de livres se tornaram escravos. Aleluia, por amor de Jesus. Um exemplo, apóstolo Paulo. Aleluia. Apóstolo Paulo era livre, mas quando se converteu, ele se tornou escravo de Cristo Jesus. Aleluia. Então não importa a posição que tu tá, irmão, não importa. Mas a sua vida foi transformada? A sua vida foi regenerada? A sua vida foi alcançada pela graça de Cristo? Então vai ter fruto. Quem é alcançado pela graça tem fruto na vida. Amém, irmãos? Então, isso revela que o evangelho não apenas salva a alma. Ah, minha alma foi salva. Não é somente isso, que já é grande coisa, né? Mas restaura relacionamentos e redesenha a estrutura na base da graça. Aleluia. Por isso que nós falamos um pouco aqui. Ninguém é maior que o outro. Todos estamos no mesmo nível. Por isso que eu vi um pastor usando essa analogia, é interessante. Por isso que você vai ver presidentes de empresas, o CEO, na igreja, diácono, ele servindo um presbítero gari. É só na igreja que acontece isso, irmãos. Um CEO, que o cara às vezes ganha 50 mil por mês, o cara é rico, o cara é bem em situação, e ele é diácono na igreja, ele vai servir um presbítero gari, porque na igreja não tem essa distinção. Aleluia. É só a igreja de Cristo que faz isso, irmãos. Nenhum lugar faz isso, mas na igreja tem. Nós somos servos um do outro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É só a igreja de Cristo. Por isso que o pastor pregou esse dia, né? A graça é escandalosa, irmãos. Por causa disso. Os judeus o evangelho, né? Paulo vai falar lá em Coríntio, para a igreja de Corinto, que o evangelho para os judeus era escândalo. Para os gentios era loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, para os judeus, eles não compreendiam aquilo, irmãos. Eles não compreendiam. Era escândalo. Era escândalo. Aleluia. Aos pés da cruz é anivelado. Oh, glória. Quem quer ver de forma diferente é porque não está aos pés da cruz. Porque aos pés da cruz é anivelado e não tem ninguém maior do que o outro. Aliás, a palavra de Deus diz que se nós estamos aos pés da cruz, um serve o outro. Não interessa quem é, um vai servir o outro.
eu tenho que servir você. Né? Então é assim. Aos pés da cruz. Agora, tem uns lugares aí que eles não estão aos pés da cruz. Né? Por isso que eles exercem uma autoridade, como a gente já falou hoje, que não é autoridade. Autoritário. Nós temos um irmão aqui, que eu conheço, e sei disso aí, tá, que não era aqui do nosso meio, aí bastante tempo atrás. E ele era de uma determinada igreja aí. E aí, quando ele aconteceu algumas coisas, ele saiu de lá, o pastor amaldiçoou ele. Entendeu? Amaldiçoou ele. Então, quem está aos pés da cruz, não vai amaldiçoar ninguém. Ele só abençoa. Se ele não puder abençoar, então amaldiçoar também não pode. Amém, irmãos? Você não tem amaldiçoado ninguém não, né, irmãos? Você não tem cantado aquele hino, não. Quem te viu pela prova vai se arrepender? O evangelho transforma, irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Tá. Olha aqui, irmãos. Colossenses capítulo 3. Do 10 ao 13. Olha o que diz aqui. Revista-se da nova natureza. Opa, nova natureza, não da antiga. Da nova natureza. E seja renovados à medida que aprende a conhecer seu Criador. Isso Jesus vai falar lá em João 17, capítulo 17, verso 3, que ele fala, né, que a vida eterna é essa, conhecer a mim e a Deus. Aleluia. Então, nós devemos o quê? À medida que aprende a conhecer o seu Criador e se tornam semelhante a Ele. Olha isso, irmãos. Por isso que é muito fácil eu chegar aqui e falar, eu me comparar com o irmão, eu me comparando com o tal irmão, eu sou melhor. Isso é fácil você fazer isso, mas você já se compara com Cristo? Já se comparou com Jesus? Aí você vai falar, nossa, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Porque aqui, irmãos, nós devemos ser semelhante a Ele. Nós estamos sendo, é muito difícil, é uma luta diária. Todo dia ser como Jesus. Porque tem hora, irmãos, fala por mim, tem hora que dá vontade de quebrar uns clientes, entendeu? Mas é a graça, é a misericórdia. Acho que a carta de Filemão traz essa visão também, né? Filemão sendo rico, né? Lá em cima, e Onésimo ali sendo escravos, e os dois a gente vê que tem a necessidade de Deus, do Evangelho, né? Onésimo se convertendo, e Filemão ainda convertido, ainda não entendendo ainda com essa barreira que estava sendo causada aqui, que Paulo agora estava desconstruindo essa barreira que ainda ele tinha, né? Em relação a escravo, confugiador, né? E abrindo a mente dele, ele falou assim, Filemão, você ainda não está todo ainda na semelhança de Cristo, não. Então você pode estar melhor, ser amoroso, ser isso, aquilo, em relação aos outros senhores, mas é a Cristo. Aí acho que quando Paulo começa a abrir os olhos dele, né? Você, melhor aí. Interessante, você falou aí sobre os outros senhores, eu vou trazer o contexto da época ali. Como que os senhores tratavam os seus escravos. Entendeu? Foi interessante você tocar nesse assunto aí. E lembrando que essa carta de Colossenses também foi... Filemão também teve acesso a essa carta, que era lá em Colossos. Alguns vão dizer que até a igreja de Colossos era na casa de Filemão, porque Filemão tinha uma casa muito grande, ele era muito rico, irmãos. Era como o Janos falou aqui, né, era um homem extremamente rico como um escravo. O escravo não tem direito a nada naquela época, né? Não tinha direito a nada, ele era escravo. Mas recapitulando então, vamos lá, do seu Criador se torna semelhante, oh meu Deus, se torna semelhante a Ele. Nessa nova vida, não. Olha aqui, irmãos. Olha que eu amo o povo judeu, tá, irmãos? Eu admiro. Se tem 3 nações que eu admiro muito. Primeiro, Israel, pela toda a história, povo santo escolhido de Deus. Segundo, Estados Unidos. E terceiro é Japão. Essas 3 nações eu admiro muito pela história. Mas tem pessoa que idolatra Israel.
Mas muitos deles não creem em Jesus, irmãos. Maldiçoam ainda. Tem vídeo lá, se você pregar de Jesus, a pessoa amaldiçoando você. Então, cuidado, olha aqui, não existe mais isso aqui, ó. Ó, nessa nova vida, da nova natureza, não existe mais, não importa se você é judeu ou gentil, se você é circuncidado ou se não é. Timóteo era incircuncidado, Tito não importa. Se você é inculto, se você tem um conhecimento, se você é incivilizado, se você é escravo, Onésimo, ou se você é livre, Filemão, não importa mais. Cristo é tudo que importa, ele vive em todos. Olha isso, irmãos, ele vive em todos nós. Visto que Deus, olha aqui, que profundo isso aqui. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revista-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seja compreensível uns com os outros. Algumas versões vai estar suporte uns aos outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se, aqui é profundo, irmãos. Olha isso aqui. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Aleluia! Glória a Deus. Alguém te ofendeu? Lembre que você também ofendeu a Cristo. No caso aqui, irmão, né? O irmão te ofendeu? Nós devemos perdoar esse irmão. Amém, irmãos? Aqui no Colossenses 3, verso 10 ao 13. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Para ir para o final, terceiro tópico. O perdão restaura o relacionamento. Quantos casos, né, irmãos, que na família, às vezes, a família era quebrada, irmãos não falavam com outros, e através do perdão teve restauração. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Nós não devemos ter no nosso meio essa disputa. Quem é melhor, quem é pior, eu sou mais que tal pessoa. Nós não devemos ter isso no nosso meio, irmãos. Porque isso cria brigas, cria divisões. Mas nós devemos ter isso aqui, ó, perdão. Perdão. Quantas pessoas nos ofenderam nessa caminhada? Eu estou indo para 11 anos. Quantas pessoas? Eu também devo ter ofendido alguns na minha caminhada. Mas nós devemos agir com perdão. Perdoar, e também se eu ofendi ele me perdoar pela ofensa, e assim a gente vai caminhando, a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. E assim eles vão conhecer o Cristo que está no meio de nós. Olha lá. Paulo encerra sua carta com forte apelo à reconciliação, destacando o poder do perdão cristão na restauração dos vínculos quebrados. Faltou uma palavra ali, mas tudo bem. Ele não apenas intercede, mas se coloca como fiador de Onésimo. Aqui vemos com clareza que a fé cristã se manifesta em gestos concretos de amor, empatia e responsabilidade. Essa parte da epístola revela o quanto o evangelho transforma não apenas o indivíduo, mas também os relacionamentos ao seu redor. Aleluia! Glórias ao nome santo do Senhor Jesus, do verso 17 ao verso 25. Então, o perdão, irmãos, ele restaura relacionamentos. O próprio apóstolo Paulo, ele não era perseguidor da igreja? Tem uma passagem que eu sinceramente, eu fico assim, me explode a mente, irmãos. Glória a Deus. Que é quando quando Deus fala para Ananias. Paulo acaba de ter um encontro com o Senhor, está lá 3 dias em jejum, entendendo o que aconteceu. E agora Deus fala com Ananias. Ananias, vai em tal lugar, porque ali tem um irmão, Paulo e tal. E Ananias fala, Senhor, mas não é esse aí que está perseguindo a igreja? Ele falou, era. Aleluia. Transformei ele agora em útil. Agora ele é um irmão. E Ananias vai lá, vai orar para Paulo, e a primeira palavra que ele fala é, irmão Paulo. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmãos. É isso, Paulo entendia muito bem, porque
Até o espinho na carne, né, tem muitos contextos e tal, muitos falam algumas coisas, outros falam outras coisas, mas creio que o espinho na carne de Paulo era sobre isso, ele lembrar das pessoas que ele matou em nome de um Deus da religião. Creio que era isso. Mas para você ver. Então Paulo, ele entendia muito bem sobre a questão do perdão. Glórias ao nome santo do Senhor. Então vamos lá, irmãos, olha o contexto da época, para a gente caminhar para o fim. Olha que interessante, olha o contexto para os irmãos entender sobre a questão de escravidão, sobre a questão de senhores e de escravo. Para compreendermos ainda melhor a história de Onésimo, precisamos considerar alguns aspectos da escravidão no Império Romano. Isso aqui era lá daquela época, tá? De 60 a 70 depois de Cristo, era o contexto dessa época. Como sabemos, em todos os impérios, os reinos antigos, a escravidão era algo comum. Então era algo comum daquela época, tá, irmãos? Não foi algo que Deus fez, foi algo comum daquela época. Era algo comum, que tinha isso aí. Algo comum, sendo considerada fundamental na sociedade e no bom funcionamento da economia e geração de riqueza. Na maioria das vezes, a população de escravo, olha essa informação aqui, era muito maior do que o restante da população livre. Na Itália, por exemplo, acreditava-se que a população de escravo no primeiro século chegava a quase 90% da população, irmãos. Era muito escravo. Imagina, de 100%, 90% era escravos. Era muito escravo. Então, o que acontecia? Portanto, era comum o medo presente por parte de todos de uma possível rebelião de escravo. E se você ler as literaturas, tinha várias rebeliões de escravo. Para evitar, aí o que eles faziam? Para evitar essas rebeliões, porque era muito escravo, 90%, era muito escravo. Para evitar que as coisas saíssem do controle, os escravos eram sempre muito oprimidos. Então eles eram muito oprimidos, irmãos. Era o contexto daquela época, tá? Repetindo, era o contexto daquela época que estava acontecendo ali. E a sinal de qualquer rebeldia, o escravo corria o risco de ser morto. Em casos de fuga, como de Onésimo, o escravo era caçado e, ao ser recapturado, era marcado com ferro quente na testa como a letra F de fugitivo. Imagine o seguinte, irmãos. O escravo que fugia, ele fugia e quando ele era recapturado, o seu senhor pegava um ferro, sabe aquele ferro? Quem sabe? Aquele ferro de boi, quem já viu? Que esquenta ele, pega ele ali e coloca para marcar os boi. Era o que fazia com o coitado do escravo. Pegava a letra F e cravava na testa. F de fugitivo. É o que os escravos sofriam, irmãos. Era o que os escravos sofriam. Então é esse aqui, ó, na testa com F de fugitivo. Além de seu senhor ter, aí o senhor, o dono do escravo, ele tinha total liberdade para castigá-los severamente e até mesmo crucificá-los. As fugas eram frequentes no Império Romano, principalmente quando os senhores se mostravam cruéis. Tinha muitos senhores cruéis. Mesmo Onésimo tendo fugido, não devemos inferir que Filemão se enquadrava nisso. O que é essa palavra inferir aqui? Nós não devemos concluir. Então, que nem Filemão não era esse tipo de senhor, tá, irmãos? Filemão não era esse tipo de senhor, como nós já lemos aí. Os senhores geralmente ofereciam altas recompensas por denúncias que levassem ao paradeiro de um escravo fugitivo, além de existirem grupos especializados em caça e recaptura de escravo. Tinha até grupos, irmãos, os mercenários, né? Tinha até grupos. Aleluia, olha isso. Então, esse era o contexto daquela época. Não existia qualquer lei que defendesse os escravos. Então, não existia nenhuma lei, irmãos, que defendia os escravos ou que garantisse algum direito a eles.
Os senhores possuíam o direito de vida e de morte sobre os escravos. Eles podiam torturá-los, prendê-los, castigá-los, açoitá-los e matá-los. Os escravos não passavam de ferramentas vivas e de trabalho. Era isso, irmãos. Esse era o contexto. Ou seja, não tinha valor algum. Aquilo ali não está... dispensa, mata ele e vão pegar outro. Era isso aí, era tratado como animais. Mas esse era o contexto daquela época. Mas ali estava um homem, um cristão, um senhor, Filemão, que ele era o que, irmãos? Amoroso, afeiçoado e amável. Aleluia. Então esse contexto não poderia influenciar Filemão, mesmo ele tendo direitos. Não é assim conosco hoje? Mas eu tenho direito, pastor. Às vezes, irmão, você vai ter que abrir mão do seu direito. Perder. Às vezes vão ter que perder para ganhar. Esse é o evangelho. Morrer para viver, perder para ganhar. Aleluia. Ele iria receber essa carta, ele quem? O Filemão iria receber essa carta sobre o poder transformador do perdão que restaura relacionamentos. Aleluia. Então, esse era aquele contexto daquela época, um contexto que nós não vivemos hoje em dia. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus, mas era aquela época. E é tão verdade isso aí, que quem vai lembrar lá no Egito, o faraó não ficou com medo do povo de Israel? Porque o povo estava crescendo que nem rato, né? Entre aspas, tá, irmão? Mas estava crescendo de tal forma que o povo ficou com... O faraó ficou com medo. Falou, não, opa, pressiona mais esses escravos aí. Pressiona esses escravos aí, vamos colocar um jugo mais pesado, porque senão ele pode ter uma rebelião contra nós aqui. Entendeu? Porque estava crescendo muito rápido. Então esse era o contexto daquela época, irmãos. O que estava acontecendo lá. Mas Paulo escreve essa carta para Filemão, falando que ele não pode agir assim, né? Receba como a mim mesmo. Olha que profundo isso aqui. Paulo pede a Filemão que acolhe Onésimo como o próprio apóstolo. Então Paulo vai pedir para ele, falou, acolhe ele como se fosse a mim, revelando o profundo valor da comunhão cristã. O termo companheiro aqui carrega a ideia de participante ativo da fé e das ordens e das dores uns dos outros. O apóstolo não exige justiça segundo as leis romanas, porque pela lei romana, Filemão, irmãos, poderia fazer tudo isso aí que eu falei. Poderia crucificá-lo, poderia marcar na testa dele como F de fugitivo, poderia até matá-lo, pela lei romana. Ele tinha esse direito e ninguém ia falar nada. Só que ele não agiu por esse caminho. O perdão não é apenas uma escolha emocional, mas um ato espiritual de restauração plena. Esse apelo também serve como retrato vívido do próprio Evangelho. Cristo nos recebe como se fôssemos Ele, não por mérito, mas por mediação graciosa. Ao agir como mediador entre Filemão e Onésimo, Paulo aponta para a obra do Senhor como redentor e pacificador, mostrando que a reconciliação é a mais do que tolerância, é uma aceitação amorosa, voluntária do outro como irmão de Cristo. Então agora Paulo fala, se portanto me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim. Olha isso, irmãos. Aleluia. Filemão teria que receber Onésimo, aquele que fez ele perder, teve prejuízo, não mais como escravo agora, mas como irmão. Aleluia. E agora Paulo escreve essa carta do seu próprio punho, como ele escreve aqui,
do seu próprio punho. É como se Filemão tivesse recebendo o próprio Paulo ali. Por quê? Filemão deve muito a Paulo. Assim como Onésimo devia a Filemão, agora Paulo vai entrar aqui, no segundo subtópico aí, pagando o preço da pacificação. Lê para nós, Douglas, fazendo favor. Pagando o preço da pacificação. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. A reconciliação tem um custo e ele está disposto a assumir. O apóstolo oferece-se para pagar qualquer prejuízo financeiro causado por Onésimo. Essa disposição tipifica a obra de Cristo, que tomou sobre si nossas dívidas espirituais e pagou o preço da nossa reconciliação com Deus. A frase "eu pagarei" revela não só generosidade, mas responsabilidade espiritual diante da graça. Ele também lembra como brandura que Filemão lhe deve muito, provavelmente sua própria conversão. Isso é chantagem, mas uma forma sutil de lembrar que quem recebeu perdão não deve negá-lo ao outro. No corpo de Cristo, restaurar o caído é mais do que dever. É uma resposta natural à misericórdia que recebemos. Aleluia! 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 21. Olha o que diz. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Por isso, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio, falando em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fossemos declarados justos diante de Deus. Aleluia! Por meio de Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele agora faz Filemão lembrar disso. Fala: você deve a sua vida a mim, você estava nessa situação. E ele também lembra com brandura que Filemão deve muito, provavelmente sua própria conversão. Isso não é chantagem, mas uma forma sutil de lembrar que recebeu o perdão. Então, também como ele recebeu o perdão, não deve negá-lo o perdão. No corpo de Cristo, restaurar o caído é mais do que dever. É uma resposta natural à misericórdia do que recebemos. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, como foi grande o pedido de Paulo para Filemão? Não foi algo fácil também. Foi algo de muito trabalhar espiritual. Algo realmente de convertido a Cristo para poder receber agora como irmão na fé. Só que Paulo também, ele tinha o quê? Confiança na obediência de Filemão. Ele sabia que Filemão era um homem de fé, um homem de amor e de hospitalidade. Ele era um homem amoroso, um homem amável. Então ele tinha confiança na obediência de Filemão. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me
o coração em Cristo, certo como estou da tua obediência. Eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Sauda-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então agora Paulo conclui com palavras de confiança. Ele acredita que Filemão não apenas obedecerá, mas irá além do esperado. Isso demonstra como a ética cristã é pautada por fé e na transformação do próximo. O verbo reanima-me mostra que o perdão tem o poder de restaurar não só o ofendido, mas também todos ao redor, inclusive quem intercede. Além disso, Paulo solicita uma pousada, sugerindo sua esperança de libertação e desejo de comunhão futura. As saudações finais com o nome conhecido da comunidade cristã reforça que essa história não era apenas entre 3 pessoas, mas envolvia toda a igreja. O perdão cristão, portanto, não é privado, mas tem impacto coletivo. Ele edifica a igreja, glorifica a Deus e testemunha ao mundo o poder do evangelho em ação. Aleluia, irmãos. Então, o perdão não tem função somente individual, mas uma função em coletivo, toda a igreja impactada. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ô, Bray, depois as crianças... Tá lá? Dá um toque lá que já tá chegando ao fim. Se puder vir. Então, essa foi a aula dessa manhã, irmãos. Nós vamos aprender com tudo que foi dito aqui. Poder transformador do perdão. Os irmãos que nos ofenderam, que nós devemos liberar o perdão. Que venha haver transformação. E não guardar rancor. Quantas pessoas estão doentes? Não vai? Tá. Quantas pessoas estão doentes aí porque estão rancorosas, estão odiando os irmãos da própria fé, e as pessoas aí, ela começa a acumular doenças para a vida delas. Nós não devemos ser assim, irmãos, devemos ser libertos, aleluia, ser livres, nós devemos ser livres disso. Então, se alguém, assim como Filemão, foi subtraído, foi roubado, mas ele resolveu, em vez de praticar os seus direitos, ele resolveu perdoá-lo, que nós também viemos perdoar os nossos irmãos. Aquele que, por algum motivo, te ofendeu, te trouxe algum prejuízo, que nós não viemos guardar esse rancor, esse ódio, porque esse ressentimento. A palavra ressentimento tem muito a ver com alguma coisa que a gente guarda numa gaveta. E aí, de tempos em tempos, a gente vai lá e abre a gaveta para dar uma olhada. Assim é o ressentimento. A gente não deve ter essa gaveta. E sempre a gente está abrindo e olhando para aquilo lá. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa acha que não, mas a pessoa está falando para me perdoar, mas a pessoa não sabe o que a outra pessoa fez. Né? Mas quem está sofrendo não é a outra pessoa, é a gente que está adoecendo. O veneno é a gente que está tomando todo dia. Né? Porque às vezes a pessoa tem a falsa ideia de que a gente fazendo isso aí, a gente está afligindo uma outra. Às vezes a outra, na verdade, nem sabe. Eu acabei de chegar aqui esses dias, aí a gente já cuidou de uma situação assim. Né? E aí a gente conversando com uma pessoa e abriu o olho dela, dizendo, olha, irmão, né? A outra pessoa é bem provável que nem
saiba de nada disso. E você está aí sofrendo. Ah, não, mas eu era o melhor amigo dele. Ele não podia ter feito isso. Né? Aí eu disse assim, né? Escuta, a gente precisa analisar uma coisa. Eu sou o melhor amigo seu. Assim, eu analiso assim, eu sou o melhor amigo seu. Mas será que você é o melhor amigo meu? Às vezes não é. Às vezes eu considero que eu sou o melhor amigo seu. Né? Ou o contrário. E nesse caso foi o contrário. Não, ele, no caso, eu e você. Você é o melhor amigo meu. Então você não poderia ter feito o que você fez. Mas será que era? É eu que estou, às vezes, pensando dessa forma. Mas às vezes não sou. Você não é o melhor amigo meu. Isso está na minha cabeça. Né? E é o que aconteceu, na verdade, você nem sabe, nem está sofrendo. Porque se você soubesse que eu estava tão magoado com você, você talvez ia dizer, nossa, o pastor está tão magoado assim comigo por causa daquilo. Aí eu vou lá e vou conversar com ele, vou pedir perdão e essa coisa toda. Às vezes você nem sabe e eu fico aqui sofrendo, ressentido. Né? Então, essa questão de perdoar, lógico que é para o outro, mas muito mais para a gente, que a gente tem que saber que a gente é o outro. Né? Então, essa necessidade de perdão, para a gente viver bem, porque senão a gente vai viver uma vida muito ruim, porque a gente tem que ser livre. E toda vez que a gente guarda ressentimento, a gente está preso, né? A gente não está livre. E um egoísmo muito grande, na verdade, a gente não perdoa independente do que for. A pessoa, mas você não sabe o que ele fez para mim. Não interessa, seja o que for. Se a gente não consegue, porque às vezes a gente tem dificuldade mesmo, mas a gente tem que buscar Deus, orar a Deus, clamar, dizer, Senhor, olha a minha situação, Senhor, eu não consigo, eu estou lutando, Senhor, não consigo, me ajuda, tem misericórdia de mim, né? E vai orar, não garanto que não vai ser muitos dias de oração, para a pessoa, né, se ela for sincera fazendo isso aí, o coração dela se abrir, ela perdoar e viver tranquilinha, porque nós precisamos de viver tranquilo nesse mundo. Imagina um irmão viver dessa forma na igreja. Aliás, eu digo que ser pior, tem obreiros e às vezes pastor ressentido com a ovelha, isso não pode acontecer. Ou se acontecer, tem que tratar disso aí, resolver essa situação. Isso aí amanhecer o dia e todo dia tomar uma colher de veneno. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Vamos fazer a leitura da aplicação pessoal. Então guarda tudo que foi dito aqui nessa manhã, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Porque às vezes você nunca passou por isso, mas às vezes durante essa semana pode acontecer algum caso parecido e você ter que agir com perdão. E Deus está no controle, irmãos, de todas as coisas. Ele está no controle. Seremos decepcionados e também decepcionaremos alguns, mas o que não podemos é manter essa amargura, esse ressentimento, como foi dito aqui. Amém? Vamos ler no 3? Aplicação pessoal aqui? 1, 2, 3. A fé que professamos nos chama a perdoar, restaurar e acolher aqueles que falharam. O perdão cristão não é opção, mas expressão prática do Evangelho que recebemos.
Amém, irmãos? Então, perdoar não é sentir. Amém? Que nem amor. Não. Perdoar é uma obrigação de todo crente. Quem não perdoar, Deus também não perdoa. Nem amor não, né? Nem paixão, né? Quê? Nem amor não, porque às vezes até o amor a gente precisa, né, sentir, mas nem a paixão, né? Aquele calor, né? Não, vou lá porque eu quero, estou sendo estimulado, né? Sim. Até o amor a gente tem que ser racional para a gente viver. É porque eu falei do amor. Amor não é sentimento, amor é decisão, entendeu? Alguém... E a gente decide, né? Que nem Jesus disse, amar os inimigos. Não, como que a gente vai amar inimigo? Difícil. É com sentimento? Nunca. Não. Mas com decisão a gente ama. Sim. A gente olha e diz, não, eu vou amar aquela pessoa. Pronto, vou procurar fazer o bem, vou estender a mão. É decisão. Amém, irmãos? Alguém tem um pedido de oração nessa manhã? Ninguém? Podemos? Por Natanael? Amém? Mais alguém? Oremos. Pai, quero te agradecer, quero te louvar por mais essa aula nessa manhã, Pai. Finalizamos essa carta, Pai, de Filemão, essa carta que aprendemos tantas coisas, Pai, que fez quebrantar os nossos corações, abrir a nossa mente para poder ver o que estava de errado dentro de nós, Pai. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer por cada irmão que esteve aqui, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofenderam, Pai. Nos ajuda, Senhor, a perdoar aqueles que, de alguma forma, nos trouxeram prejuízo, Pai. Faz isso, Senhor, nessa manhã, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, venha, Senhor, falar aos nossos corações durante esse dia, durante essa semana, durante esse mês, Pai. Nos dê graça, nos dê misericórdia, Pai. Limpa o nosso coração, tira todo o ódio, tira toda a raiva, tira, Senhor, toda a amargura do nosso coração, Pai. Vai limpando, vai purificando, Senhor, vai tirando, Senhor, tudo que nos atrapalha de te servir. Vai abrindo, Senhor, nossos corações, Pai. Vai, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, que é a água, Senhor, que faz a limpeza, Senhor, vai limpando, Senhor, nossos corações, Pai, de todos os nossos pecados, Pai. Nós queremos andar em santidade, queremos andar em verdade, em sinceridade, Senhor. Olhando para o alto, Pai, olhando para Ti, Senhor. Senhor, faz isso, Senhor. Pedimos também as Tuas bênçãos, Senhor, para a vida, Senhor, do Natanael. Eu não sei o que passa, Senhor, mas Tu conheces, Pai. Tem misericórdia. Coloca as Tuas mãos, Pai. Traz libertação, Senhor. Liberta-o agora, Pai, em nome de Jesus. Vai, alcance, Senhor, da vida dele, Pai. Ô, Senhor, coloca as Tuas mãos. Todos aqueles, Pai, que estão passando processo, Senhor, de libertação, que venha ser liberto. Aqueles, Pai, que estão, Senhor, ô, Pai, que não encontraram ainda, Senhor, força para conhecer mais de Ti, Senhor. Tem misericórdia, alcança eles, Pai. Senhor, eu também peço, Senhor, pelo culto de hoje à noite, Pai. Esse congresso, abençoa o ministro, abençoa o nosso culto, abençoa aqueles que for louvar, aqueles que tiver uma oportunidade. Faz isso, Senhor, nessa manhã. E assim, Pai, nós queremos te agradecer, que na próxima aula, Pai, nós viemos estar aqui novamente, Pai. Se Tu não voltar, ou se nós não for encontrar contigo, Pai, que nós venhamos permanecer firme, Pai. Assim, para que o Teu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Pastor, benção. Você está benção? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam... Nossa, pelo sangue de Jesus. Amém.